iniciando a nossa 7ª live de 2025 do Circuito Universitário de Cinema, o Cinema em Movimento, em Goiás. E hoje, assim como nos outros dias, nós teremos uma convidada especial para poder comentar um pouquinho aqui com a gente sobre um dos filmes que estão sendo exibidos na mostra. E eu já vou adicionar ela aqui para poder, enquanto eu vou falando, né, um pouquinho mais sobre o projeto. O Cinema em Movimento, ele é um projeto que ele é realizado pela parceria com o Ministério da Cultura e é financiado pela Petrobras, né, a partir do projeto Petrobras Cultural. E esse projeto, ele visa principalmente levar, no caso do circuito universitário, filmes documentais brasileiros independentes para as universidades públicas brasileiras, visando ali, né, desenvolver discussões que giram em torno principalmente da temática dos direitos humanos. Então, toda a mostra possui 5 filmes no total, que foram, né, e ainda estão sendo exibidos até o início de 2025 em universidades públicas de todo o Brasil e também em algumas escolas. Então, dentre esses filmes, a gente tem o filme Olha para Elas, que é o filme que a gente vai estabelecer, né, um diálogo aqui hoje com a nossa convidada. Esse filme ele vai falar principalmente sobre mulheres que estão em situação de encarceragem, né? Elas estão privadas de liberdade devido a diversas questões, diversos fatores, principalmente fatores sociais que a gente consegue identificar ali no filme. Então fala muito sobre essas mulheres e também fala sobre tem um foco, né, nessa questão da maternidade, como que a maternidade dessas mulheres ali se desenvolve nessa situação em específico. Então, para isso, né, como eu falei, eu convidei a professora Luísa Viana e eu vou tentar adicionar ela aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso bate-papo. Ela conseguiu entrar agora, né? Eu vou apresentar ela, fazer um breve resuminho aqui sobre ela. E aí, após isso, eu vou passar a palavra para ela se apresentar e já dar suas principais considerações sobre o filme. A professora Luísa Viana, ela é cientista social formada pela Universidade Estadual do Maranhão, com formação continuada em projetos sociais pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. E também tem mestrado em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é professora efetiva de sociologia, CE do Pernambuco, e analista de cooperação técnica do SGBR. Ela é pesquisadora vinculada ao Núcleo de Família, Gênero e Sexualidade, FAGES, o FPE, e o Laboratório de Antropologia da Política, LEAP-UEMA, desenvolvendo pesquisas sobre criminalidade, violência, encarceramento, ativismo e práticas ativistas no sistema prisional de Pernambuco e também do Maranhão. Então, ela é a nossa convidada. Novamente, como eu havia falado, eu vou passar a palavra para ela fazer uma consideração inicial sobre o filme. E após a finalização da fala dela, eu deixo em aberto aqui para o público que quiser fazer algum tipo de pergunta, algum comentário para dar continuidade ao nosso debate. E também eu vou tentar, né, assim, de acordo com o bate-papo, fazendo perguntas, no caso, para que a gente mantenha esse diálogo. Então é isso, desde já agradeço a participação de todas as pessoas que estão assistindo online ou que estão assistindo também posteriormente, porque a live vai ficar salva no meu perfil. Então, desde já agradeço principalmente a professora Luísa. Obrigada, Thiago. Boa noite. Eu que agradeço, né, antes de mais nada, pelo convite. Como o Thiago já falou, me chamo Maria Luísa, mas podem me chamar de Malu. Sou de Pernambuco, sou uma mulher trans, né? Acho importante demarcar esse lugar e esse espaço, principalmente hoje, que é dia 29 de janeiro, né? Comemorar o Dia da Visibilidade Trans. Então, eu acho que esse é um espaço importante para que a gente também possa falar sobre isso, já que a gente está falando sobre mulheres aprisionadas, né? Eu faço pesquisa, eu não trabalho diretamente com mulheres cis aprisionadas, né? Mulheres cis no sistema prisional, eu trabalho particularmente com mulheres trans no sistema prisional, principalmente em presídios masculinos. E aí são dinâmicas um tanto quanto diferentes relacionadas a essa questão do gênero, né, da diversidade sexual dentro do espaço prisional. Mas acredito que é uma ponte de diálogo que ela se torna importante nesse sentido, né? Então, obrigada pelo convite. E também quero parabenizar assim, a Tatiana, né, pelo documentário, porque é um documentário assim, excelente, eu ainda não conhecia o documentário. E assim, foi muito prazeroso, assim, de certa forma, né? Apesar
da temática, da sensibilidade da temática, é um trabalho muito bem construído, né? No sentido de que ela realmente traz para a gente um pouco dessa realidade, né? Para que a gente possa até mesmo debater e refletir sobre ela. Assim, e também não é fácil, né? Produzir, fazer uma produção audiovisual, mas também produzir pesquisas dentro do sistema prisional, levando em consideração a questão do segredo, né, do que pode ou não ser visto dentro do sistema prisional. Acho que isso é uma questão importante, assim. Então, a Tatiana, ela faz um trabalho muito bom nesse sentido, né, de poder dar um pouco mais de materialidade, porque a gente não vê dentro do sistema prisional. E aí eu vou ficar olhando um pouquinho aqui para a tela do meu computador, porque eu escrevi algumas coisinhas para a gente conseguir conversar melhor, né? E aí eu sempre gosto de, antes de trazer, assim, para o debate qualquer discussão sobre filmes ou sobre audiovisual, sobre essa questão mais lógica do que a gente está trabalhando, eu gosto de trazer alguns dados também, referências, né? Porque nós somos pesquisadoras e pesquisadores, então acho que é importante a gente também demarcar, assim, do ponto de vista teórico, o porquê que é importante a gente pensar um pouco sobre essa problemática, né? Então, acho que, antes de mais nada, é importante a gente desconstruir um pouco a ideia e a imagem que a gente tem da prisão, né? É uma imagem, acho que um pouco Goffmaniana, né? Evan Goffman, o escritor de um livro chamado Prisões e Manicômios. Acho que tem outra frasinha anterior a isso, mas é Prisões e Manicômios, onde ele vai falar justamente sobre essas instituições de controle do corpo, né? A prisão como uma instituição de controle, o hospício, né, a época chamada de hospício, como uma instituição de controle, e ele vai dizer que essas instituições são instituições totais, porque são instituições que a gente não consegue adentrar nesse espaço, né? Então, nesse espaço não, nessa estrutura, né? Então, acho que a gente precisa, antes de mais nada, desconstruir um pouco disso, porque eu penso pelo contrário, né? A instituição, ela é uma rede de relações, e aí eu trago a Angela Davis, né, que há muito tempo ela já vai fazer um pouco dessa discussão sobre as prisões, né, sobre o abolicionismo penal, etc. Mas ela traz no livro dela, Estarão as Prisões Obsoletas, uma partezinha em que ela vai falar sobre como o gênero ele estrutura a prisão como um todo, né? E para que a gente possa pensar no problema da prisão, antes de mais nada, a gente precisa pensar no problema das mulheres da prisão, antes precisa a gente pensar na prisão como um todo, né? E aí ela vai falar justamente que as mulheres elas foram deixadas de fora dessas discussões sobre a prisão durante muito tempo, porque eram vistas como marginais, né? Não se considerava que as mulheres elas poderiam estar aprisionadas, elas poderiam ser presas. Isso, de certa forma, não configurava nenhuma questão de gênero nesse sentido, né? Então, ela primeiro desconstrói isso para depois ela falar como ela vai dizer aqui que pesquisas e estratégias de organização progressistas devem reconhecer que o caráter profundamente influenciado pelo gênero da prisão ou pelo gênero da punição, ao mesmo tempo em que reflete e consolida ainda mais a estrutura de gênero na sociedade como um todo, né? Ou seja, ela vai dizer como é importante pensar em como esse gênero ele vai sustentar a questão a lógica do sistema prisional do ponto de vista masculino e do ponto de vista feminino também, né? Não, ou seja, o gênero ele não é só um problema das cadeias femininas, mas é um problema também das cadeias masculinas. Então, pensar nessa construção como um todo é importante para que a gente consiga chegar ao que a gente vai discutir, que a gente está discutindo hoje, que é justamente a questão das mulheres no sistema prisional, né? Então, esses dois pontos eles são muito importantes. E aí eu trago também um pesquisador brasileiro, né? Isso vai ser falado por diversos outros autores, mas tem um pesquisador brasileiro em específico que eu gosto de usar, que é o Rafael Godoy, em que ele vai falar sobre a porosidade das prisões, né? Então, a prisão não como esse espaço total e fechado, mas como uma prisão constituída a partir de um jogo de relações, ou seja, a família, ativistas, juízes, advogados, a própria gestão prisional. Essas pessoas elas vão constituir o que a gente entende por prisão hoje, no sentido de pensar não só a prisão como um espaço fechado, né, de muros grandes, de grades
fortes, etc., mas como um espaço poroso onde essas relações elas constituem e elas definem o cotidiano da prisão, né? Ou seja, para a prisão funcionar, ela tem que ter a família, ela tem que ter os ativistas ali do sistema prisional, ela tem que ter os juízes, ela tem um jogo de relações ali que está sendo constituída e que vai fazer com que esse espaço ele não seja um espaço fechado, né? Um espaço único, mas sim um jogo de relações que é construído. E isso vai dar um pouco para a gente pensar essa constituição da prisão moderna, né? Ou seja, a prisão que ela sai um pouco da lógica do suplício, ou seja, onde o corpo ele era aquele lugar onde para se ter, né, para se garantir a questão da pena, ele precisaria ser açoitado, ele deveria ser depedrado, enfim, uma série de políticas que é feita ali naquele sentido do controle do corpo. E aí a prisão ela passa disso para uma prisão agora da ressocialização, né? Ou seja, a máxima da pena hoje no Brasil é a questão da ressocialização, né? Ou seja, você é preso não diretamente só porque você cometeu um crime, mas você é preso também porque aquele espaço prisional, ele é um espaço que vai te ressocializar, que vai te reeducar e que vai te inserir novamente na sociedade, né? Então essa é a lógica da prisão moderna. E aí vai ter o que eu digo atualmente, que todos os pesquisadores da prisão vão dizer que não existe essa ressocialização, né? Que, na verdade, a questão do suplício, a questão do controle do corpo, do controle do corpo pela violência, ainda é a máxima da prisão hoje em dia, né? Então, isso tudo serve para que a gente possa compreender o problema do sistema prisional como um todo e principalmente o problema das mulheres no sistema prisional. E aí a gente sabe assim, que o Brasil ele é o terceiro país, né, com maior contingente populacional de pessoas encarceradas e assim mais de 600, quase já está chegando a 700 mil pessoas presas. Está atrás da Rússia, dos Estados Unidos, logicamente. E desses 663 presos, a gente tem um total de 19 mil pessoas que recebem algum auxílio reclusão. E é importante a gente destacar esse dado aqui, deixar ele aqui paradinho, para que a gente possa voltar na hora da questão do filme, né? De analisar o filme. Então, só cerca de 19 mil pessoas recebem auxílio exclusão, né? Ou seja, são pessoas que são beneficiadas por um tipo de auxílio. E esse auxílio, ele, de certa forma, ajuda a família, ajuda os filhos, ajuda as pessoas que têm vínculo com aquela pessoa aprisionada, enquanto ela está reclusa da sociedade. Ou seja, um número muito ínfimo para que a gente possa falar, por exemplo, que presos hoje têm regalias no sistema prisional. E aí desse total de quase 700 mil pessoas reclusas, cerca de 158 mil estão fazendo algum tipo de atividade laboral, né? Ou seja, se a prisão, a prisão hoje ela tem ela é constituída pela ressocialização, pela questão dos direitos humanos, a gente vê que isso também é uma questão, porque só 158 pessoas estão fazendo algum trabalho dentro do sistema prisional e o restante das pessoas elas estão ociosas. Ou seja, então não tem uma política assim efetiva para essa reeducação, né? Isso, consequentemente, vai acarretar na reincidência desses presos, etc. Então, essa tutela do Estado, como a gente pensa que ela deveria acontecer, ela de fato não acontece, né? Porque o que acontece é só o encarceramento, e esse encarceramento ele vai aumentando, consequentemente, a cada ano. Então, esses pontos, assim, eu gosto de trazer esses dados antes da gente iniciar o debate, porque eles vão elucidar a importância da produção do filme que foi apresentado, mas também vai elucidar um pouco e vai trazer para um ponto de vista mais material algumas histórias dessas mais de 700 pessoas que estão aprisionadas, né? Dessas 700 mil pessoas que estão aprisionadas, cerca de 23 mil, acho que abaixou o número do que tinha do filme para o que tem agora em 2024, né? Eu acho que são cerca de 28 mil mulheres aprisionadas no Brasil, né?
E aí, no início do filme, já traz uma cena assim, bem emblemática e uma cena um tanto incomum, eu digo, nesse processo, né? Que é o pai que tá com a filha no colo, com outra filha ao lado. Eles estão tentando se comunicar de alguma forma com a mãe dessa criança de fora da prisão, né? Ou seja, ela grita, ela chora e ela quer falar com a mãe e ela não consegue. E o pai tá ali mediando aquele momento, né? Assim, para que a filha não chore, para que a filha se sinta segura, mas também para que a filha possa falar com a mãe, já que é muito difícil, né? Fazer esse processo de visita com crianças, etc. Então eu digo que essa é uma cena muito incomum, porque ao longo do filme todo, a diretora ela vai trazer justamente esse recorte do abandono, né? E aí a gente já pensa como é a questão do gênero e como esse gênero ele vai estruturando esse sistema prisional, né? Porque se a gente tem uma gama de pessoas aprisionadas, e a gente tem mulheres aprisionadas, a gente pode ver que há uma certa desigualdade no que diz respeito ao próprio cuidado dessas pessoas dentro do sistema, né? Ou seja, enquanto os homens eles são presos e as mulheres, as companheiras ou as mães, as tias, as mulheres que estão ali naquele aquele núcleo familiar do homem, são responsáveis por cuidar dessa pessoa enquanto ela está aprisionada, né? Ou seja, é a mulher do preso que vai levar o jumbo para ele. O jumbo é aquele saco de mantimentos, né? De material de higiene, de comida, etc. Então é a mulher do preso que vai levar esses mantimentos para eles, ou é a mãe, ou é a avó, ou são as filhas, ou seja, é sempre a mulher que está nesse lugar do cuidado, né? Quando se fala de homens aprisionados, é sempre a mulher que está nesse lugar de cuidar dessa pessoa, cuidar das pessoas que ela deixou aqui fora e que vai fazer toda essa questão desse cuidado. Enquanto na experiência das mulheres, né? Elas são abandonadas, ou seja, elas são abandonadas pelo marido, muitas vezes são abandonadas pela família, mas são abandonadas porque, enfim, se você cometeu alguma infração, se você está no sistema prisional, se você está preso, alguma coisa de ruim você cometeu, né? E o filme, ele, de certa forma, ele desconstrói um pouco dessa noção que a gente tem da prisão, né? De quem está preso, cometeu algum crime, cometeu alguma coisa muito grave. Mas geralmente essas pessoas que estão aprisionadas, elas são aprisionadas por tráfico, e no caso particular das mulheres, geralmente é algum tráfico por alguma questão, né? Então tem uma entrevistada que vai falar que ela entrou no tráfico porque ela precisava alimentar seus filhos. Ela precisava alimentar sua filha, ela precisava alimentar seu filho, e não tendo alternativas alternativas Ah, financeiras para que não deixasse essas crianças com fome, ela trafica, de certa forma, ou ela rouba mantimentos para isso, né? Geralmente é muito desses dois casos, né? E aí, até mesmo nessa questão do próprio tráfico, de como a mulher entra no tráfico, de como a mulher entra na questão do crime, isso daí também a autora vai mostrar como isso é muito influenciado por uma figura masculina, né? Ou seja, geralmente é o pai da criança, é o marido que influencia ela a roubar. É o marido que influencia ela a fazer o aviãozinho do trabalho que ele já tem. Ou seja, ele já é traficante, mas ele precisa de alguém para fazer o deslocamento da droga para algum outro lugar. E aí quem ele coloca? A mulher. E aí a mulher vai fazer esse translado e é presa. Ou a mulher tem que cometer algum crime para estar com aquela pessoa. Sempre tem muito, não vou dizer que sempre, mas na maioria das vezes, a gente tem esse papel do homem enquanto alguém está ali mediando, né? É, essas ações. E aí tem até
uma fala da Ivana Machado, que eu anotei aqui, que é promotora de justiça, da Ivana Machado e da Patrícia Fraga. A Ivana Machado, ela fala ao longo do filme que esse encarceramento, ele é um encarceramento da pobreza e a feminilização da pobreza. Enquanto a Patrícia vai falar que esse aprisionamento da mulher é o aprisionamento da família. Porque, veja, a maioria dessas mulheres que estão no sistema prisional, que estão presas, são mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres vindas da periferia e por alguma questão ali social, econômica, ela vai parar no sistema prisional, né? Ou seja, é realmente, se a gente for parar para analisar os dados também, os dados nacionais, não só do aprisionamento de mulheres, mas do aprisionamento geral, o perfil da pessoa presa é esse, né? É de uma pessoa jovem, negra, da periferia, que está ali em processo de aprisionamento. Ou seja, é também um pouco desse encarceramento da pobreza, né? E o Lovequant, que é um autor norte-americano, ele também fala sobre isso nas prisões da miséria, né? Em como as prisões brasileiras elas são verdadeiras masmorras. Ou seja, você aprisiona para você afastar da sociedade tudo aquilo que você não quer, né? A sociedade é por excelência aporofóbica, ela é por excelência machista, ela é por excelência racista, e tudo que está enquadrado nesse lugar é preciso ser afastado, né? Então é empurrado para as prisões, é empurrado para aquele lugar onde ninguém quer estar. E aí o aprisionamento da mulher, ele vai ser por excelência isso, né? Que é o que a Patrícia fala. Ele vai ser o aprisionamento da família, porque se a mulher é presa, e aí tem uma presa que fala isso, que ela fala que ela era o esteio da casa. Ou seja, as mulheres que são aprisionadas, elas são donas de casa, elas são chefes de família. E elas são esteios dessa casa mesmo. Se elas são presas, esse esteio todo cai. Ou seja, a família ela é desfeita. O marido ele não vai querer frequentar esse lugar da prisão para visitá-la. E os filhos, eles são, assim, jogados um para cada lado, né? Ou fica com a avó, ou fica com a tia. Sempre, novamente, sempre esse espaço do gênero, né? Muito bem demarcado nas experiências dessas mulheres. E aí, a gente pensa nisso também a partir do próprio constrangimento do que a prisão constrói, do que a prisão produz, não só para a mulher que está aprisionada, mas também para essas pessoas que estão nesse jogo de relação do aprisionamento dessas mulheres, né? As famílias. Ou seja, a gente vê muito no filme as filhas que estão indo visitar as mães, é sempre as filhas que estão naquele lugar tentando de alguma forma falar com as mães, é sempre as filhas que estão defendendo também as mães, né? Então tem uma cena muito emblemática que é de duas filhas que elas estão contestando a versão dos policiais que deteram a mãe dela numa operação, né? Porque, enfim, eu acho que quem assistiu viu que tem uma personagem, eu vou dizer, deixa eu chamar de personagem. Uma personagem que ela é aprisionada e ela é acusada de tráfico de menores, né, das próprias filhas, e as filhas estão ali no sistema prisional, estão ali naquele processo para dizer que não, que a mãe é inocente, que aconteceu foi uma situação de erro, etc. E é muito comum que isso aconteça também nessas experiências e nesse processo de aprisionamento dessas mulheres, né? Eu não fiz pesquisa no sistema prisional feminino, mas eu visitei uma penitenciária feminina para fazer uma pesquisa com mulheres lésbicas que se relacionavam ali dentro daquele sistema prisional. E aí eu tenho uma experiência de uma PPL, uma pessoa presa em privação de liberdade, que ela falava que ela nunca teve nenhum contato com o crime, nunca teve nenhum contato com a prisão, nem nada, mas ela havia sido presa e havia recebido voz de prisão porque ela estava conversando com um rapaz, assim, no WhatsApp, conversava há muito tempo com ele, ela não sabia que essa pessoa ela estava presa, né? Ela não sabia que essa pessoa estava presa. E aí o celular dessa pessoa foi confiscada, confiscaram as pessoas que estavam conversando com ela,
E aí nisso encontraram ela e ela foi presa por essa questão. Ou seja, como a gente está falando, né? Sempre não, mas na maioria das vezes sempre tem esse lugar do homem, né? Da pessoa que está ali é, influenciando essa experiência. E aí é isso, né? Só assim, para a gente poder partir um pouco já para a questão do debate. Mas é isso, né? Eu acho que a gente consegue ver ao longo do filme justamente essa materialização, né, das pessoas, de como essas mulheres e as experiências dessas mulheres elas ganham vida nesse documentário, né? Ou seja, elas estão ali denunciando que as filhas não recebem o devido apoio, que elas não têm esse espaço do trabalho dentro do sistema prisional, que essa ressocialização ela é uma ressocialização que ela não funciona na maioria das vezes, justamente por conta disso, né? E por conta também de como a própria prisão ela é construída, né? Acho que a prisão, ao longo do tempo, ela é muito construída nessa lógica masculina, e essa lógica masculina de aprisionamento, ela é refletida no aprisionamento de mulheres, né? Ou seja, a negação do trabalho, a negação da visita, a negação do próprio relacionamento e a negação de mantimentos básicos que essas mulheres precisam, né? E que são muitas vezes deixadas de lado. Ou seja, tem um promotor de justiça no filme que ele fala das mulheres que usavam miolo de pão para conter a sua menstruação, porque o sistema prisional ele não dá esse direito básico de material de higiene. E isso a gente consegue ver na maioria dos presídios, né? Um dado que ele traz é justamente de uma unidade prisional que durante todo o ano ela gastou R$ 4,30 com cada preso. Isso dá para quê durante o ano? Não dá para nada, não dá exatamente para nada. Então é uma administração da escassez mesmo, e essa administração da escassez que vai marginalizando cada vez mais essas mulheres e que marginaliza essas mulheres para reincidência, né? Porque se você está presa, se você não consegue esses direitos básicos, se você não consegue ser inserida novamente na sociedade, assim, muito entre aspas, né? Você não tem chances de voltar ou de sair, de procurar, de conseguir um emprego, de conseguir restabelecer novamente essa vida. E por isso que essas mulheres, muitas vezes, elas reincidem. Ou seja, elas saem da prisão e ficam muito nesse pinga-pinga, né? Você sai e volta, sai e volta, sai e volta. Então tem uma personagem que ela tá desde os 18 anos de idade. Eu acho que ela tem já 25, 26. E ela tá desde 18 anos de idade no sistema prisional. Tem outra presa que ela nasceu no sistema prisional. Ou seja, a mãe dela deu a luz a ela no sistema prisional. Ela foi presa, oh, ela nasceu, cresceu, etc. E foi presa também quando completou 18 anos, porque, enfim, não teve todo esse apoio da família, não teve essa estruturação que lhe garantisse com que ela não seguisse os mesmos rumos da mãe, né? E aí, pensando um pouco assim, já para a gente, sei lá, que a gente possa debater uma questão de saídas, eu acho que não existe outra saída, né? A não ser investimento. Se a gente tem um filme, se a gente tem dados que comprovam que não existe investimento no sistema prisional brasileiro como todos, que esse sistema e que esse investimento ele é muito falho, ele é ínfimo, a gente não garante, de fato, essa ressocialização dessas pessoas, né? Então, essas pessoas elas não estão ali naquele lugar para serem ressocializadas, mas elas estão ali para serem para estudarem e saírem piores do que elas entram, né? Então, acho que deve se existir essa política é, de cuidado como um todo, né? Eu acho que na época que a gente discute a institucionalização do cuidado e que a gente discute que esse cuidado ele é feito majoritariamente no Brasil e no mundo por mulheres, é importante que a gente leve isso para todos os ambientes institucionais, né? Não só a família, não só o trabalho, mas a prisão também. A gente muitas vezes deixa de fora as discussões da sociedade como um todo, da sociedade como um todo, como a prisão, e a gente passa a pensar que a prisão ela não reflete também a sociedade, né? Mas a prisão, ela, por excelência, é,
é refletida na sociedade, né? A gente reflete a prisão e a prisão nos reflete. Então, em época de institucionalização do cuidado, eu acho que é muito importante que a gente pense também, né, nessa institucionalização do cuidado dentro do sistema prisional de mulheres, mulheres trans, mulheres cis, mulheres como um todo, né? E nas ampliações da própria assistência social, não só no sistema prisional, mas na sociedade como um todo, nas regiões periféricas e regiões onde a gente sabe que a gente tem certos problemas a ser sanados, né? Então, acho que não tem muito segredo, né, em relação a isso. Acho que isso já está sendo muito debatido na sociedade como um todo, mas que é algo que as pessoas elas viram as costas, porque o sistema prisional, a prisão, ela é um problema. E a partir do momento em que ela vira um problema para os políticos, ela só tem duas alternativas. Ou a gente acaba com a prisão, extingue todo mundo que está dentro do sistema prisional, ou a gente abre mais vagas, atumua mais gente dentro do sistema prisional e deixa as pessoas lá para morrerem por si só, né? Ou seja, elas morrem de doenças, elas morrem de infecções, de doenças sexualmente transmissíveis, elas morrem de tuberculose, elas morrem de uma série de outras doenças que são, assim, vários outros tipos de doenças inumeráveis aqui, né? É, então, acho que é isso, né? Eu acho que é um pouco da gente pensar nesse lugar do gênero, em como ele estrutura esse sistema e como esse debate ele é importante também, mas como é importante a gente também assegurar que essas políticas de contingência do sistema prisional, elas não só reflitam na prisão como um todo, mas na sociedade, né? Eu acho que é importante para que a gente não tenha um maior número de pessoas encarceradas no Brasil, que a gente pare, que a gente consiga frear o encarceramento em massa, é importante que a gente pense nisso, né? Na distribuição de renda, nas políticas sociais, na institucionalização do cuidado, para que a gente consiga, de fato, acho que discutir um pouco melhor a questão da prisão, né? Então, assim, o filme, ele é muito bom nesse sentido. Eu acho que ele traz, assim, recorta muito bem as experiências dessas mulheres dentro do sistema prisional, né? Acho que ele recorta principalmente o que é ser mãe no Brasil e o que é ser mãe aprisionada no Brasil, né? Acho que é um pouco disso que o filme ele quer trazer e que acende esse debate como um todo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Thiago, para que a gente possa conversar. Na minha exposição eu falo um pouco dessas questões. Perfeito, adorei. Essa fala foi muito potente, né? É muito interessante quando a gente pensa que o filme ele traz tantas questões que estão muito para além, muitas vezes, do que a gente pensa quando a gente pensa no sistema prisional. Então, por exemplo, a gente pensa, tá, vou ver um filme sobre mulheres presas, só que quando você vai assistindo, você vai vendo aqueles recortes, as interseccionalidades que aparecem ali, né, o tempo todo, a questão das mulheres presas negras, a questão das mulheres que são mães, o filme não chega a abordar, né, mulheres trans nas prisões e travestis e tudo Uhum. mais, mas o tempo todo a gente não consegue não pensar nessas outras realidades. Então é um filme que ele é muito rico porque ele tenta tratar de um tema, ele se propõe a tratar de um tema objetivo, específico, porém ele acaba abarcando inúmeras outras discussões que a gente tem na sociedade, né? E aí, como você mesma falou, a gente percebe muito como que esse sistema prisional ele reflete muito a nossa própria sociedade, como que a gente enxerga a questão do aprisionamento, como que a gente enxerga a questão da punição quanto aos crimes cometidos pelas pessoas. E eu acho que isso realmente aparece bastante, até mesmo no dia a dia mesmo, assim, no que as pessoas, de forma geral, assim, no que o povo, né, de forma mais generalizante possível, pensa sobre as prisões. E muitas vezes eu acho que é isso que impede também de ter, talvez, uma luta maior por políticas públicas, uma luta maior para a gente conseguir fazer com que essas pessoas tenham seus direitos humanos ali respeitados, porque é uma questão que realmente as pessoas aparentemente não se importam. Assim, né? Aquele discurso fácil, a pessoa tá, cometeu um crime, então ela merece sofrer o máximo de punições possíveis. Então ela merece não ter higiene básica, ela merece pegar doenças na prisão, contrair doenças e morrer da forma mais desumana possível. Então acho que isso reflete muito todo esse histórico conservador que a gente tem no Brasil
E essa construção histórica mesmo, né, do que é a punição no Brasil, né? As pessoas falam muito sobre questão de impunidade, só que, novamente, quando a gente fala de impunidade, a gente tem que falar de recortes, porque a impunidade, ela existe por um lado, isso é óbvio. A gente vê o tempo todo que uma grande parcela, uma grande não, talvez uma parcela bem pequena até, né, vamos falar a verdade, da população comete crimes e essas pessoas não são punidas. Ah, Só que aí, quando a gente está falando de um recorte específico ali de pessoas periféricas, pessoas negras, mulheres, mulheres trans, mulheres travestis, a gente vê o tanto que essa questão da impunidade praticamente não existe. uhum. Então, enfim, né? A partir disso, talvez eu ia até fazer outra pergunta, mas eu gostaria que você comentasse sobre essa questão da impunidade. Que essa experiência que você teve até hoje, como que você enxerga realmente ali, né? Novamente, eu peço que você exponha, né, a realidade ali que você já presenciou, né, nas suas pesquisas, pelo menos ali, né, analisando, se você enxerga que existe essa impunidade no Brasil ou não, e se ela existe para quem também. Então, como que acontece, assim, mais ou menos nesse sistema aí na região em que você atua, de forma mais específica? Sim, sim. Tem até eu acho que é uma promotora que ela vai falar durante o documentário, que ela vai fazer justamente essa pergunta, né? Impunidade para quem? Porque se a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, e essa terceira população carcerária do mundo é mais de 700 pessoas, são pessoas pobres, pretas, etc. É muito importante a gente demarcar esse lugar, né? Fazer esse recorte social, porque a gente se pergunta, de fato, impunidade para quem? Ou seja, o filho, um exemplo muito caro pra gente é, sei lá, o filho do Eike Batista que matou uma pessoa enquanto dirigia alcoolizado. Ele não foi preso. Ele recebeu voz de prisão, ele fez alguns processos ali, algumas vezes ele fez algumas movimentações judiciais, mas ele não foi preso, ele não está aprisionado. E aí a gente pode contar, né, nos dedos, acho que a gente conta inúmeros casos de pessoas ricas, brancas, que saíram impunes dos seus crimes. Enquanto isso, a maioria das pessoas negras que são aprisionadas, elas são aprisionadas e elas têm seus processos parados. Ou seja, tem gente que está há mais de 10 anos na prisão, que não teve um processo julgado ainda, que está nesse processo ainda de julgamento para depois saber se vai ser de fato viver a vida presa ou não. Então, tem muito desse recorte, né, de como a justiça brasileira ela vai levar seus processos, né? Então, esses processos, eles são processos extremamente racializados, antes de mais nada. Acho que é muito importante a gente falar que a maioria dos processos na justiça brasileira são processos racializados, porque as pessoas não querem pessoas pretas na rua, gente. Então, falando assim sobre a questão de impunidade, ela é uma questão muito seletiva, né? É uma punição que ela é muito seletiva e é uma prisão, é uma punição que ela leva à prisão justamente esses corpos, ou seja, não existe impunidade, não é que não exista a impunidade, é que a impunidade ela é, acho que mobilizada de formas extremamente diferentes e desiguais aí nesse processo do aprisionamento, né? Então isso a gente vai ver em diversos casos, né? É, mas acredito que seja isso, Thiago. Falar em impunidade. E aí, dando continuidade sobre essa questão, principalmente da ressocialização, né, que a gente entende assim que, apesar de ter na teoria, né, essa ideia de que a prisão hoje em dia no Brasil ela serve para a ressocialização, a gente entende que não existe uma ressocialização, um projeto muito bem estruturado de ressocialização dentro dos sistemas prisionais ali, né, dentro das prisões mesmo. E aí, sobre isso, eu gostaria que você expusesse mais um pouco, assim, como que você entende que deveria ocorrer essa ressocialização? Quais são as políticas, assim, que você entende que seriam necessárias para que essas pessoas dentro da prisão consigam realmente sair dali com um novo, com uma nova vida, de certa forma, assim, consigam realmente se ressocializar ali na sociedade, e até mesmo se você já experienciou, assim, já ouviu falar, enfim, ou então participou de algum tipo de projeto também, né? Porque hoje em dia a gente sabe que existem alguns projetos, principalmente de ONGs, assim, né, sem nenhum fim lucrativo, que ajudam ali nas prisões, né, que tentam, enfim, fazer algum tipo de atividade ali dentro, ou tentar auxiliar essas pessoas para que elas consigam sair dali com um novo futuro, né, destacando principalmente
penso esses programas em relação à educação, talvez, de pessoas ali que estão na prisão, às vezes tem turmas de EJA e tudo mais. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Eu acho que, assim, eu mesma acreditar numa ressocialização, acho que é algo muito perigoso, né? Porque, assim, acho que a maioria das pessoas que tem um pensamento crítico sobre a prisão, a gente pensa que não deveria existir prisão, que as prisões elas deveriam ser abolidas, né? E a Angela Davis, ela é muito contundente nessa fala e nesse projeto de abolicionismo penal, porque as prisões, elas se construíram de uma forma errada e elas não deram certo. Se elas não deram certo, elas devem ser abolidas. Mas, considerando que hoje, no Brasil e no mundo, a gente vive numa sociedade punitiva, infelizmente a prisão ela acaba sendo esse lugar que vai, sei lá, de certa forma, garantir a proteção social. Então, eu sempre vou muito por esse lado da educação, né? Todos os projetos que eu participei até então, no sistema prisional, no que diz respeito a tentar dialogar um pouco com a questão do sistema prisional, elas têm um enfoque muito grande na educação, né? Porque se a gente for parar para analisar dessas 700 mil pessoas que estão aprisionadas no Brasil hoje, a maioria não tem documento, a maioria não tem sequer o ensino fundamental completo. Não tem ensino fundamental completo, não tem ensino médio, não tem ensino superior. Então, a educação, ela acaba sendo a porta de entrada e a porta de saída para que a gente consiga, de fato, efetivar essa ressocialização, né? Eu participei em 2020, de 2020 a 2021, de um projeto chamado Diálogo entre Prisão e Universidade, né? Que é onde a minha orientadora, Karina Biondi, ela desenvolvia um projeto que buscava levar para dentro dos presídios tudo que a gente aprende no curso de Ciências Sociais, né? Ou seja, uma introdução à sociologia, conhecendo os debates sobre direitos humanos, sobre raça, sobre classe, sobre gênero, etc., para que a gente, de certa forma, também conseguisse efetivar uma própria discussão crítica, um pensamento crítico das pessoas que estão aprisionadas, né? E aí o projeto é um projeto feito com alguns pesquisadores do Reino Unido, que é o Sacha Dark e o Andreas. Eles têm um projeto e um conceito muito bem delimitado lá na Inglaterra, que está se espalhando pelo mundo todo, que é Convict Criminology, que é a criminologia dos condenados, né? Ou seja, a gente pensa que as pessoas que estão aprisionadas, elas também estão ali aprisionadas, mas elas estão construindo, através das suas experiências, lógicas de sobrevivência e lógicas de vida e lógicas políticas mesmo dentro desse espaço, né? Então é muito importante que a gente consiga, se a gente quiser, de fato, debater o sistema prisional hoje, é preciso que a gente olhe para dentro e que a gente também faça com que essas pessoas que estão aprisionadas nessa experiência da privação de liberdade, elas também possam dar a sua voz para garantir que a gente crie políticas públicas eficazes a partir dessa experiência, né? Dessas experiências, né? Então é como a Karina Biondi ela vai falar que os presos eles têm ação política como um todo nesse sistema prisional. As facções elas são vistas como algo ruim, mas elas também são um campo político, querendo ou não, né? Porque são as facções que estão dialogando com o governo, são as facções que estão dialogando com a sociedade, querendo ou não. Então, pensar nesse sujeito, não só como um sujeito aprisionado, mas também como um sujeito político que pode ali estar influenciando nesse debate é importante. E eu acho que isso a gente consegue a partir da educação, né? Eu acho que é só a educação que vai conseguir, de certa forma, dar a gente essa efetividade da ressocialização. Então, projetos educacionais, escolas dentro do sistema prisional, acho que é um lugar muito difícil, realmente, eu considero, né? Eu vi casos de professores que foram agredidos, etc., mas é isso que eu penso, né? Que a educação ela vai dar, naquele momento ali, essa efetivação para a ressocialização. E aí, claro, né, vem um combo de diversas outras questões, ou seja, o próprio acesso à saúde no sistema prisional é o lugar onde a gente tem o maior número de pessoas infectadas pelo vírus do HIV e não recebem tratamento adequado, né? Não recebem o tratamento de antirretrovirais e acabam infectando outras e outras pessoas dentro daquele lugar, propositalmente por conta de algumas gestões, porque as pessoas pensam que assim,
quanto mais pessoas adoentadas, elas vão morrer mais rápido dentro do sistema. E aí não vai ser mais culpa do sistema, mas vai ser culpa deles. Só que não, né? Só que se a pessoa está presa, ela passa por tutela do Estado. Então, o Estado ele tem que garantir saúde, tem que garantir educação, tem que garantir os direitos básicos dessa pessoa. Ou seja, o acesso à saúde, o acesso ao trabalho, o acesso à educação, acho que são pontos totalmente importantes para a ressocialização. Só que ela precisa ser levada a sério, né? E é o que não é. A gente tem a ALEP, que é a lei de execução penal, onde isso está tudo muito bem desenhado e está tudo bem bonito. Eu acho que a ALEP, ela é o projeto não, é a lei penal mais completa do mundo, assim, no que diz respeito à ressocialização. Então, a gente tem uma lei muito boa, assim, com diversas ressalvas, mas a gente tem uma lei de execução penal muito boa, mas que não é colocada em prática. Não é colocada em prática porque cada sistema prisional acaba levando ao seu bem-querer, de uma maneira muito particular, os modos como são geridas essas pessoas em privação de liberdade. Então, a gente também tem essa questão, né? O sistema prisional ele não é algo federal, ele é regido ali por cada estado. E aí cada estado vai levando ao seu bem-querer, ao seu bem-entender, os modos como vai gerir essas populações. E aí a gente vai acabando, consequentemente, entrando nesse problema. Então, acho que eu considero isso, né? Algo que a gente já tem, mas algo que tem que ser efetivado. Educação, saúde, e trabalho são os direitos básicos de qualquer pessoa em privação de liberdade. E aí, por último, né, a última pergunta que eu irei realizar, porque a gente já está chegando ao final da live, é mais sobre um contexto bem atual, assim, né? Teve aquela notícia agora de que nos Estados Unidos o presidente eleito, né, ele vai fazer com que as pessoas trans, as mulheres trans que estavam presas, né, ali no sistema, dentro das prisões femininas, que elas sejam redirecionadas e realocadas para as prisões masculinas. E isso, novamente, é só um fruto, né, de todo esse movimento conservador que vem vindo aí, né, nos últimos tempos, e agora talvez tenha atingido um pico, assim, principalmente a partir dessa figura dos Estados Unidos, que é um país que tem muita atenção ali em torno dele, da política ali do país, e aí a gente nota esse grande retrocesso. E aí, a partir disso, né, eu te pergunto como que você analisa, talvez, essa questão dessas prisões, de forma geral, principalmente pensando no Brasil, ao longo dos últimos tempos, assim, se você notou uma evolução, se você notou que até certo ponto também esse discurso conservador, que também teve um momento ali, né, de pico no Brasil nos últimos anos, ele impediu que essas políticas relacionadas às pessoas presas, principalmente mulheres, né, e mulheres trans, se você acha que, como que você pensa esse tipo de questão, assim, se você acha que realmente está caminhando ali, de certa forma, por um progresso em relação a atingir esse índice de direitos humanos, ou se você acha que houve um retrocesso, como que você analisa essa situação, essa dos Estados Unidos, mas também principalmente pensando no Brasil, a partir das suas vivências e suas pesquisas. Eu acho que eu sempre gosto de falar que eu gosto muito de pensar mais no Brasil, né? No que a gente tá acontecendo. Porque, de certa forma, as questões internacionais, elas influenciam muito no nosso país, né? Mas, por exemplo, a partir de 2014, a gente tem a primeira. A gente não tem nenhuma lei assim específica, né? Porque lei é o que vai garantir a gente, pelo menos na lógica teórica, que as coisas elas funcionem, que elas andem, porque é como se você fosse obrigado. É como não, né? Você é obrigado a fazer aquilo. Mas a gente não tem lei, a gente tem uma resolução conjunta de 2014. Eu não vou lembrar agora aqui o número correto, mas é uma resolução de abril de 2014 do Conselho LGBT e do Conselho Nacional de Justiça, que vai instituir uma série de políticas de acolhimento para essa população, né, para a população LGBT dentro do sistema prisional, mas principalmente para mulheres trans, né? Então esse jogo de políticas que é inaugurado a partir dessa resolução, ele é muito importante porque ele vai garantir alguns avanços, né? É importante a gente lembrar que a gente estava em 2014. Em 2014 vai fazer o quê? Sei lá, menos de 2 décadas que o movimento trans se levanta e começa a reivindicar direitos básicos, como nome social, como acesso ao SUS, etc. E tudo isso ele influencia, de certa forma, o modo como as políticas prisionais elas são feitas ali na prisão para as pessoas LGBTs, né? Então, a partir de 2014, a gente tem a criação de alas LGBTs, a gente tem a criação de alas LGBTs nos presídios masculinos, é importante a gente pontuar isso.
E a gente tem a criação do respeito ao nome social, a gente tem a criação do direito básico à saúde, ou seja, a hormonização, uma série de coisas que foram vetadas lá nos Estados Unidos, a gente já tinha conseguido aqui desde 2014, né? Só que, como eu falei, cada estado leva o seu sistema prisional, a sua boa forma de gerir esse ambiente, né? Ou seja, aqui em Pernambuco, por mais que a gente tenha a resolução dessa lei, a gente tinha até 2014 uma única unidade prisional para essa população. E essa unidade prisional, ela fica no interior de Pernambuco, né? Em Garaçu. Não é nem interior de Pernambuco, é na região metropolitana, se não me falha a memória, mas que ainda assim é distante daqui, né? Ou seja, quem é presa aqui em Recife, que é a capital, tinha que ir para Igaraçu para poder receber esse acolhimento, sabe? Então é um pouco dessa lógica também que não deu certo, assim. Mas em certo sentido, de 2014 para cá, para 2018, a gente teve muitos avanços em relação a isso, né? Só que a gente deu uma morgada, a gente deu uma parada durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro fez, o Ministério dos Direitos Humanos fez uma pesquisa para entender como é que estava se dando o acolhimento dessas pessoas no sistema prisional masculino. Descobriram uma série de questões de negação de direitos humanos, de infração de direitos humanos dentro dos sistemas prisionais do Brasil como um todo, mas não fizeram nada para efetivar as políticas em relação a isso, né? Até que 2024, no ano passado, o governo federal, né, o Lula, ele instituiu novamente a atualização dessa resolução de 2014, e aí assegurou uma série de outras questões que ainda não tinham sido sanadas em 2014. Depois, ou seja, depois de uma década tem essa atualização, direito ao nome, o direito a você escolher qual o ambiente prisional que você quer estar, né, de acordo com o gênero que você se identifica, ou seja, mulheres trans poderiam estar no presídios femininos, assim como mulheres, ou assim como homens trans poderiam estar no presídio masculino. Só que isso também é uma questão, assim, dentro do debate da pesquisa sobre diversidade sexual de gênero, que é, assim, do ponto de vista das mulheres trans, as mulheres trans, elas não querem sair do sistema prisional masculino porque ali elas têm uma série de relações que elas não tinham fora do sistema prisional, e uma série de relações que elas conseguem constituir ali naquele espaço, né? São relações amorosas, são relações afetivas, são relações que lhe garantem também, de certa forma, segurança. Então, por isso que elas não querem sair do sistema prisional masculino. E aí, o que que a gente faz? O que que a gente deve fazer, né? Garantir, então, o mínimo de acolhimento possível para essas mulheres dentro do sistema prisional masculino. E não simplesmente dizer assim, se você se identifica como mulher, você tem que ir para o presídio feminino. Porque aí, chega no presídio feminino, é outra briga com as mulheres cis. Então, assim, é uma forma de cuidado do manejo da política pública que tem que ser muito bem trabalhado em diversos aspectos das particularidades dessas mulheres, porque a gente, por mais que a gente entenda que a sociedade, que a prisão ela reflita a sociedade e a sociedade reflita a prisão, mas de certa forma a gente não consegue colocar todo mundo dentro dessa caixinha do acrônico LGBTQIAPN+. Ou seja, tem mulher dentro do sistema prisional que não vai dizer que é trans, nem vai dizer que é travesti, vai dizer que é. Aqui em Recife, elas se chamam de dindas. Lá em São Paulo, tem pesquisas que elas se chamam de bichas, simplesmente são mulheres trans, mulheres travestis. Então, a própria linguagem dos direitos humanos, ela não conversa muito com a questão das mulheres trans em privação de liberdade. Então, por mais que a gente tenha esse avanço de 2014 para cá, que eu considero um avanço sim, né? Porque a partir do momento em que a gente institui um jogo de políticas de acolhimento para essas pessoas, que a gente não tinha há muito tempo, a gente consegue, de certa forma, de forma mínima, entender esse avanço, mas que há uma série de problemáticas que precisam ser sanadas, né? Então, é um avanço no sentido de que a gente constrói políticas para essas pessoas dentro do sistema prisional, mas que precisam ser reelaboradas da maneira como essas pessoas vivem no cotidiano, né? Então, é muito disso. Acho que as políticas públicas, elas devem ser pensadas dessa forma, né? Sim, sim.
E aí, agora a gente já está se caminhando para o final da nossa live. Eu gostaria de agradecer a participação da professora Luísa, também da participação de quem passou aqui pela live, ou quem está assistindo mais tarde também, porque, como eu falei, ela vai ficar salva aqui no meu perfil. E é isso. Agora eu passo as palavras finais para a nossa convidada. Ah, é só agradecer mesmo, Thiago, pelo convite. E agradecer a todo mundo que passou por aqui, né? Eu acho que esse é um debate muito importante, é um debate que tem que ser levado não só para o nosso núcleo fechado acadêmico, mas eu acho que para a sociedade como um todo, né? Acho que a gente falou muito em como a sociedade ela tem se movimentado e se atualizado durante todo o ano para uma sociedade da punição, ou seja, as pessoas elas entendem que se as pessoas elas são presas, elas estão aprisionadas é porque elas cometeram algum crime e elas querem que essas pessoas sofram dentro do sistema prisional, né? Então tem muito disso que acho que precisa ser trabalhado e aí o nosso papel enquanto pesquisadores, enquanto pesquisadoras, enquanto pessoas que estão ali desenvolvendo algum tipo de trabalho relacionado ao sistema prisional possa também de certa forma incidir nessas nossas pesquisas que estão ali nos repositórios, nas revistas Qualizar, para fora da prisão, ou para fora da sociedade, e também colocar o pé na prisão, né? Eu acho que desde quando eu faço pesquisa na prisão, tem uma fala da Vilma Mello, que é uma ativista do sistema prisional aqui de Pernambuco, que ela fala que a gente só conhece a prisão se a gente pisar na prisão. Não adianta a gente debater, não adianta a gente querer desenvolver pesquisas sobre o sistema prisional, sobre as pessoas presas, se a gente não se a gente não pisa na prisão e a gente não sabe o que acontece ali. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que a questão do segredo seja algo que rodeie o sistema prisional, é muito importante que a gente tenha o nosso pé lá, né? Que a pesquisa ela seja feita em loco, para que a gente consiga compreender como essas questões elas são vivenciadas no dia a dia, né? Então acho que é muito disso. E aí só agradecer mesmo a oportunidade, Thiago, pelo debate, a dizer que foi muito bacana, muito interessante ficar aqui, adorei o filme e é isso. Obrigada pelo convite e a todo mundo que conseguiu assistir. Então é isso. Muito obrigado. E para quem está assistindo também, até a próxima live. É isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.